Oi, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada para vocês que estão participando, que estão comentando, façam perguntas. Meu nome é Rosa Alcântara, se você chegou aqui agora, eu sou psicóloga aposentada e estou gravando esses vídeos sobre os meus cursos e sobre os meus livros. Hoje, por exemplo, nós vamos falar da diferença entre o egoísmo e o egocentrismo. O egoísmo, ele é um sentimento que é útil ao ser humano. Por quê? Lembra que no avião tem sempre lá o aviso que se acontecer alguma emergência, os pais devem colocar, os adultos, né, que acompanham as crianças, devem colocar primeiro os aparelhos em si, para depois colocar na criança. O egoísmo é você se cuidar porque as outras pessoas são mais importantes para você. Para uma mãe, quem é a pessoa mais importante do mundo? Os filhos. Para a esposa, os filhos. Depois o marido, o que é errado também, né? Mas isso cabe em uma outra conversa. Não é que seja errado, é que ela só tem filhos pelo marido. Então eu sempre observo que alguns casais que não têm filhos e adotam, ou mesmo quando têm filhos e nasce o primeiro bebê, eles começam a ter problemas entre si. E, na verdade, a esposa e o marido devem dar prioridade um ao outro. Então, se a criança chamar e você está conversando com o seu marido, não atenda de imediato. Por favor, peça para ele esperar um pouquinho. Diga, espera um pouquinho que eu estou falando com o papai, eu já vou te atender. A não ser que seja uma coisa urgente, né? Se afogando na piscina. Aí vocês dois têm que ir lá socorrer a criança. Mas é muito comum as mães deixarem o marido de lado para dar prioridade aos filhos. E isso não é uma coisa muito útil para o matrimônio. Mas nós não estamos falando de egoísmo. Então, egoísmo é uma coisa boa. Você precisa cuidar de você, porque as outras pessoas são muito importantes para você. Se você ficar doente, se você não tiver dinheiro, se você tiver qualquer problema, você vai levar problema para eles. Não vai levar felicidade. Você vai levar preocupação. Então, por isso que nós temos que cuidar primeiro de nós. Quando eu fui missionária, era jovem, né? Era missionária numa igreja japonesa, budista. Eu, às vezes, ficava sem almoçar para poder dar atenção aos adeptos. Uma vez a mestre me chamou, e o mestre me chamaram, e disseram, Rose, você está trabalhando errado. Você tem que se alimentar, você tem que dormir bem, você tem que estar bem para poder cuidar das pessoas. E depois, quando eu fui estudar psicologia, eu vi que realmente é uma coisa importante você cuidar de você. Então é importante, lembra-se que nós somos 3 em 1? Lembra? Nós somos mente, corpo e espírito. Nós precisamos cuidar das nossas 3 partes para que nós possamos levar felicidade, tranquilidade. A família pergunta, como é que vai o fulano? Ah, ele está ótimo, graças a Deus. Isso é que é bom, a pessoa se sente feliz quando ouve isso. Então, o egoísmo, ele é uma coisa importante. Porém, à medida do tempo, as pessoas tentaram usar o egoísmo em todas as abrangências de comportamento da sociedade, o que é um erro. É um erro. Às vezes você usa o egoísmo, fulano é muito egoísta, só pensa nele. Que bom, porque ele não está te dando trabalho, não está te incomodando, só está te trazendo paz, felicidade. O egocentrismo não. Como o nome já diz, ego, centro. Então, ego, o ego é o eu seu. É o centro do universo. Então, aqui no meu livro, eu dou um exemplo de, por exemplo, horrível, né? Desculpa. Mas a gente falando assim de improviso, acontecem as coisas. Você entra no botequim. Quando eu fiz a segunda faculdade de Direito na Campo de Santana, a gente sempre no intervalo tinha um botequim lá, que era muito bonitinho.
E a gente ia lá tomar um café e tal. Então eu me lembrei, na época que eu estava escrevendo o livro, desse episódio. Você entra para tomar um café. Do lado tem um morador de rua, que ali tem muito na Praça, vindo para o Campo de Santana, você está na Praça Tiradentes, né? Então eles vão sempre ali naqueles botecos tomar café, porque tem sempre alguém que paga um café para eles, né? O egoísta, ele vai olhar a bolsa. Eu tenho 10, 20, tenho 30 reais. Então eu posso pagar um café para ele de 5 reais. Eu não sei quanto custa agora. Café com leite, pão com manteiga. Que eu ainda vou ficar com dinheiro. Então ele pensa nele, mas não descarta a possibilidade de ajudar o outro. O egocêntrico não. O egocêntrico diz, eu não tenho culpa se ele é morador de rua, eu não tenho nada a ver com isso, quem tem a ver com isso é o governo, eu pago meus impostos. Viram a diferença? O egocêntrico, ele só pensa nele. Mesmo que ele tenha, ele nem vai conferir o dinheiro. Mesmo que ele tenha dinheiro, ele não paga, porque ele não tem nada a ver com isso. É problema do outro, não é problema dele. O egoísta não, ele primeiro cuida dele, ele vai ver se ele tem dinheiro, se ele pode pagar 5 reais, com quanto ele vai ficar, se vai dar para ele se manter com aquele dinheiro no período do dia que ele determinou. Então eu estou tentando e gostaria de contar com vocês para divulgarem os meus vídeos, porque eu falo de assuntos que fazem muita parte da nossa vida. É o nosso cotidiano. Então eu conto com vocês. Eu tenho um vídeo que eu pedi também e expliquei que a minha missão de vida é ajudar as pessoas a serem felizes. Eu estudo ser humanos há 52 anos e continuo estudando. Porque o ser humano, ele é muito complexo. Por muito que a ciência tenha... Às vezes eu estou vendo umas pesquisas aí do funcionamento do cérebro, estão descobrindo isso, aquilo, aquilo outro, mas nada ainda é definitivo. Continua sendo um mistério. Então é através do nosso comportamento que nós podemos identificar as nossas dificuldades. E é por isso que fazer psicoterapia com psicólogo é tão importante. Porque o psicólogo, ele estuda a mente humana durante 5 anos. E depois ele estuda mais 2 ou 4 para fazer especialização dentro daquilo que ele quer se trabalhar, né? Dentro daquilo que ele quer trabalhar, com a teoria. Porque são muitas teorias, são muitas técnicas. Nos meus livros eu sempre falo, para que as pessoas possam conhecer mais um pouco da psicologia, das técnicas, das teorias, como é que funciona, né? Então, vamos deixar bem claro, no meu livro aqui, ó, tem um capítulo de egoísmo, egocentrismo. E aí eu falo sobre isso. Aqui, falo do cafezinho, ó. Quando no dia seguinte vem a mesma cena, ele vai dizendo logo, eu não tenho dinheiro. Além de ser prejudicial, como eu já falei no módulo de linguagem, vou repetir sempre. Evitem, quando eu digo evitem, é para não fazer, tá? Evitem usar palavras que não são verdadeiras, mas que você acha que são mais confortáveis para você dizer. Por exemplo, alguém vem te pedir alguma coisa, é mais fácil você dizer que não tem dinheiro do que você dizer, no momento não está no meu orçamento. Eu vou colocar no meu orçamento. No momento eu não posso te ajudar. No momento não tenho disponibilidade. Olha quantas palavras a mais. Então o ser humano, como é um ser meio acomodadinho, preguiçosinho, né? A gente sabe, prefere falar logo, não tenho dinheiro. E isso é prejudicial, porque o seu cérebro diz, ele não tem dinheiro, então eu tenho que fazer isso virar realidade. E aí, por muito que você ganhe 10, 15, 20 mil, você sempre está com dificuldade financeira. Daqui a pouco eu vou gravar um módulo
sobre o poder das palavras. O poder das palavras é fundamental. Eu acho até que eu já tenho um módulo sobre o poder das palavras, né? A menina está sinalizando que tem. Então, o que eu quero pedir para vocês é esse: ajuda para divulgar o meu trabalho. Vai lá no meu Instagram, no YouTube, procura os vídeos com um assunto que te interessa, assiste, compartilha, comenta e principalmente se inscreve. Porque tem muitas pessoas olhando meus vídeos, graças a Deus, mas elas não estão se inscrevendo. E aí elas vão perder a oportunidade dos novos gravados elas receberem, porque tem que ativar o sininho da notificação. Então eu estou pedindo ajuda para vocês divulgarem o meu trabalho. Tá? O meu trabalho é importante. Eu tenho uma missão nessa vida. Eu não vim aqui a passeio, como todos nós não viemos aqui a passeio. Viemos aqui a trabalho. E o meu trabalho é um trabalho que eu acho dos mais importantes que tem, que é cuidar das pessoas. Psicólogo, médico, pedagogo, fisioterapeuta, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, né? Todos nós cuidamos das pessoas em si, do corpo delas, da mente delas, né? Então é um trabalho muito importante, eu amo o que eu faço. Então, por favor, compartilha, se inscreve, vai lá, ativa o sininho e comenta. Faz pergunta, por exemplo, ficou dúvida? Porque egoísmo e egocentrismo é um assunto difícil de entender, né? Às vezes a pessoa entende, mas na hora de fazer, de praticar, ela acaba usando a palavra que ela não cabe no entendimento dela, né? Então, pergunta, dá exemplos de casos, faz um caso, ó, nesse caso assim, 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 é o que? É egoísmo ou egocentrismo? Podem perguntar. Eu estou acostumada a trabalhar, acho que eu muito me orgulho de ser professora também, com 40 alunos. Eu já tive uma sala com 56 na staff. Então, eu estou acostumada com pessoas falando muito. Falem comigo, tá bom? Muito obrigada e por hoje é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.